Olá, alegria de estar aqui com você e de compartilhar uma entrevista muito interessante, muito rica, que o nosso amigo Eustáquio Andréa Patunas, conhecido também como Grego, fez com a minha esposa, a psicóloga Josi Mansur. A Josi falou sobre o livro A Luz Maravilha e Outras Histórias, Verdadeira Filosofia para Crianças, de Julia Campbell Verplanck, lançado pelo Projeto Pioneiros, e também sobre o livro Vovó Filó e o Mundo Mágico dos Reinos, da própria Josi. O livro A Luz Maravilha está disponível na editora Teosófica, dentro da seção Projeto Pioneiros, e o livro da Josi com ela mesma. Você pode se interessar, entrar em contato. E nós agradecemos ao nosso amigo Grego por ter nos permitido retransmitir esta entrevista que ele passou no seu canal Inteligência Abstrata. O Grego tem 2 canais no YouTube, o Inteligência Abstrata e Vida Inteligente. A Josi já deu outras entrevistas também para o Vida Inteligente e o Grego vai mencionar isso no final do programa. Muito obrigado, Grego, muito obrigado, Josi, e a você pela companhia. Vamos à entrevista? Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou Eustáquio Andréa Patunas e este é o programa Inteligência Abstrata. Nossa felicidade está retornando e trazendo hoje a psicóloga Josi Mansur para a gente falar sobre um livro, A Luz... Olha que bacana o tema, já está aqui, já vou apresentar para vocês. A Luz Maravilha e Outras Histórias. É uma obra literária para crianças, filosofia para crianças. Antes de mais nada, como é que você está, Josi? Tudo bem? Tudo Prazer bem. imenso em recebê-la aqui. Prazer é meu, Grego. Nós estamos com saudade de você aqui. Obrigada. Eu achei bacana quando nós falamos assim, quando estava falando com o Fernando, o Mansur, eu nem tinha ideia de que existia, como é que se diz, literatura filosófica ou teosófica, seja lá qual for, para criança, que eu acho maravilhoso, né? Educar as crianças e não precisar punir os homens, aquelas coisas. A criança é o fruto que vai amadurecer no futuro. Então, uma preparação nesse sentido eu acho maravilhosa. Com certeza. Esse livro aqui, que me parece que é centenário, me fala um pouquinho sobre ele. Esse livro foi escrito em 1890, né? 1890. Não, 1800... pouco antes. Século Aqui a XIX, data. então. Eu li alguma sinopse ali, me parece que é centenário. Ele é 1880 ou 1890, uma coisa assim, daqui a pouco eu acho a data aqui. Mas a Julia Campbell, ela era escritora nata, né? Desde adolescente, ela participou por concursos, ganhava concursos de contos, poesias, né? Pesquisas biográficas que ela fazia, então sempre foi voltada para essa área, né? E me parece que na família também tinham escritores, né, juristas, voltados para a área da escrita. E essa aqui da literatura infantil é um livro, raro, foi o único livro que ela escreveu voltado para crianças, né? Naquela época se tinha grandes contistas, né, mas também não tinha um foco específico para a linha infantil, né, que foram os grandes escritores da época, né, Irmãos Grimm e tantos outros, claro, né, La Fontaine, tantos outros escritores que tinham contos também infantis, mas ela destaca as ideias principais, os grandes axiomas da teosofia. Isso que é interessante. Isso que é muito interessante. Com certeza. Né? Porque esses contos que você estava falando, desculpe dar uma encaixada, são fantásticos, tem o seu lado que a psicologia explica bem, não é só aquilo que está escrito, né? Tem coisa por trás daqueles contos infantis. Sim. Do Grimm, de uma série de coisas. Até uma vez nós abordamos essa coisa. Então, agora, especificamente, me chamou a atenção teosofia, você escrever teosofia para criança, é bacana. E o que ela destaca aqui nessa obra são exatamente como a criança pode absorver essas ideias que os adultos acham que as crianças jamais entenderiam. Sim. Que são ideias abstratas, ideias que falam do universo, que falam do movimento, que falam da energia, que falam da luz. E ela traz, que fala de Deus. A primeira história, ela abre ele conversando com o Jesus menino. Parece que tem um personagem aí, né? Tem. O personagem do livro é o Carlo.
Tá. Carlo é um menino de 5 anos, Tá. né, que dialoga com o tio, né, que se chama John. Tá. Né? Então é um diálogo, a maioria das histórias é um diálogo do tio com o Carlo, ou então o Carlo com as próprias ideias dele. Né? Então tem, por exemplo, tem uma obra aqui, um dos contos, que ele está numa fonte e ele dialoga com a fonte fala com ele. Olha só. Né? E ali ela introduz a energia como fonte de vida, né? Essa fonte divina que alimenta o universo, o cosmos, o homem e todos os seus reinos. Como é que ele conseguiu como é que conseguiu o tio mesmo com a criança? É David, como é que é o nome? John. John. Tio John. E o menino? Carlo. O Carlo. Como é que eles conseguem manter esse diálogo? Qual era a idade do Carlo? Ele já tinha... O Carlo, 5 aninhos. 5 aninhos, olha só. Tá. E ele dialoga com o tio. Por quê? Porque o tio escuta ele. O tio não tenta, como adulto, Perfeito. colocar uma ideia pronta, pré-programada na cabeça da criança. Ele entra no processo de imaginação e responde as perguntas do Carlo. Porque na primeira história, o Carlo se queixa que os adultos querem que ele pense como os adultos pensam. Perfeito. E ele tem um monte de perguntas que são diferentes dos adultos. Com certeza. E ele não quer ser desrespeitoso, mas ele tem perguntas. Claro. Né? E às vezes os adultos não sabem responder as perguntas das crianças. Então impõe uma forma de pensar. E aí ele questiona isso. Então ele conversa com Jesus menino de uma forma onde ele questiona a babá dele, que era a enfermeira que cuidava dele, a enfermeira que cuidava da mãe, o pai que não acreditava, né? Que era mais voltado para a área científica, que dizia que Natal era bobagem, que Papai Noel era bobagem. Olha só. Né? Então ele questionava isso, ele queria entender. Né? E ele também não queria ser desrespeitoso com a mãe, mas ele queria entender essa história do Jesus menino. Né? Já era um menino dotado de uma certa inteligência acima da média. Sim, né? como todas as crianças são. Aí é que tá. As crianças têm esse espírito investigativo natural, porque elas até os 7 anos, elas estão abertas, né? Elas não têm formatação ainda. Depois dos 7 anos, a criança entra num mundo que a gente chama de mundo social, e aí ela começa a ser formatada. Né? Então, até os 7 anos, se os pais conseguissem mostrar para a criança o belo, o bom, o natural da vida. Existe um certo consenso nessa questão, você está falando de 7 anos e o tal do setênio que se estuda muito? Sim, muita? Muita, toda a relação. Olha né? só. Os primeiros 7 anos a criança ainda está muito aberta a todas as aprendizagens que ela já trouxe, né? De vidas, de outras vidas, e aberta para fazer o contato e a interação com o mundo que ela está vivendo. Então ela está aberta para a psique dos pais, ela está aberta para a psique do mundo que está no entorno dela. Então ela está muito aberta para o contato com a natureza. E isso eu vejo que hoje as crianças foram privadas disso. Não hoje, já vem faz tempo que nós fazemos. Eu fui pai, eu sou pai, né? 4 filhos, netos, tudo, e a gente percebe. Depois, a gente impõe muita coisa. Foi o que você disse, muito feliz no que você disse. Criança, a gente não escuta pouco a criança, porque acha que ela não sabe nada, é nenê, está crescendo, depende das suas informações, e a gente vai afastando as crianças, no meu ponto de vista, daquela pureza que elas tinham, né? Porque elas não podem se manifestar. E tem uma coisa muito importante nisso, assim, a criança, ela sabe fazer perguntas, e nós vamos matando essa capacidade de fazer perguntas, porque as perguntas das crianças são naturais, ingênuas, pueris, e muito natural. O que é isso? Nós não fazemos mais essa pergunta porque, será que a pessoa vai perguntar outra coisa? Não, a criança pergunta, o que é isso? Como funciona? Como é que é por dentro? Aí você disse agora há pouco aí que as crianças estão recém-vindas, assim, muitas vêm com... Ontem eu recebi um vídeo, que é um dos diversos que eu recebo, fantástico, né? Uma criancinha de 4 anos falando de medicina, explicando o que é plaqueta, essas coisas. Então isso não é possível, porque sem ter acesso a nada, mostra que existe alguma coisa além do que nós entendemos, digamos assim. Você acha que essas crianças que voltam, suponhamos em reencarnação essas questões, talvez você já tenha pego casos assim, dessas lembranças,
a gente deve deixar fluir essas lembranças, né? Que nem o caso você falou que não é interessante a gente podar as crianças, deixar elas falarem. Como é que os pais devem se comportar nessa questão? A criança começa a falar, ou o pai acha que ela está precoce demais, ou ela está falando besteira, e ela vem com informações fresquinhas, vamos dizer, de outras vidas, vamos chamar assim. Como é que você vê essa questão? Sim, nós somos um conjunto, né? Um agregado de ideias, ações, sentimentos, pensamentos, sensações de vida em vida. Né? Essas ressignificações são feitas quando a gente sai desse mundo físico, que a gente chama de morte, que não existe, mas a gente vai para uma dimensão invisível, sem um corpo físico. Quando nós retornamos de novo, num novo nascimento, né, esses agregados todos vêm com a gente. Então, vem coisas que nós precisamos continuar aprendendo, que não aprendemos em outras vidas, e vem aprendizados. E, às vezes, a gente faz um bate-volta muito rápido, né, do ir e vir, do nascer e renascer. E esses aprendizados estão muito vívidos na memória daquela alma. E, às vezes, a alma tem muito apego àquilo. Então, ela vem com muito apego a determinadas ideias, a determinadas ações, e manifesta isso muito cedo, nos primeiros anos de vida, nos primeiros 7 anos de vida. Os pianistas, os músicos, os médicos, né? Depende da intensidade de apego que eu tenho àquele fazer. Tá? E, às vezes, tem almas que vêm com esse apego no sentido de continuar auxiliando por aquele viés vocacional. O que eu sugiro, assim, sempre na minha experiência, né, que não se supervalorize isso, tá? Que tente se canalizar ao máximo possível isso para uma forma mais espiritual, mais natural, mais humana, né, e não supervalorizar no sentido intelectual. Tá? Porque se eu trago experiências é porque eu ainda preciso vivê-las e aprimorá-las. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, sem supervalorizar, sem colocar uma carga de responsabilidade numa criança muito pequenininha ainda. Né? Então, também não desfazer isso, mas também não supervalorizar isso. Né? Tratar isso de forma natural e deixar que naturalmente isso se assente, vá conduzindo o seu caminho. Mas os pais precisam estar preparados também, Preciso. Né? Os pais eu vejo que estão começando a se preparar para isso de alguma forma, né? Porque estão gestando crianças assim. Concordo, mas aí as crianças nascem, isso, eu quero perguntar esse aspecto do... Quando eu interrompo, assim, vamos dizer, quando eu interrompo muito uma criança que quer se manifestar, ela está querendo falar, aí calo a boca dela, muda aqui, muda ali, é proibido isso, é proibido aquilo, eu vou cerceando essa criança. Qual vai ser a reverberação disso para o futuro daquela criança? Várias coisas. Ela pode se embotar, não falar mais nada, né? Pode ir para um lado oposto, que seria um lado de rebeldia. Né? Tudo por causa exatamente desse... Por isso que eu estou focando nesse momento, porque parece ser alguma coisa importante, né, nessa formação, Sim. Nesse primeiro setênio. E é muito assim, ó, sempre quando eu penso na educação de crianças, me vem à mente a educação ensinada por Sócrates. Tá? Opa! Sócrates, ele partia de um princípio que eu não posso tirar nada de alguém se ela já não tenha. Então, ele partia do princípio da partorização das ideias, que é fazer as ideias nascerem. Né? Então, ele diz que o adulto seria a parteira de todas as ideias de todas as crianças. Né? Então, nós temos que ver se tem algo dentro. E se uma criança me faz uma pergunta genuína, que tem uma importância, eu tenho que fazer aquela ideia, aquela pergunta nascer. Né? Eu tenho que tirar de dentro dela o porquê ela está pensando dessa forma. Sim. Onde ela viu isso? Né? Ah, interessante, filho, de onde tu viu essa ideia? Né? Pensou da onde? Né? O Carlo respondia que vinha do pensador dele. Isso. Só que o pensador do Carlo não era aqui. Sabe onde era o pensador do Carlo? Aqui. No coração. No coração. Aqui morava o pensador dele, não na cabeça. Né? Então, isso era o tio John tinha vontade de amassar ele, assim, de tão fofo que ele era, porque ele mostrava de onde vinham as coisas que ele pensava, né? E ele ficava maravilhado com isso. E ele queria saber como essas coisas funcionavam. E as crianças são assim, elas nos fazem perguntas genuínas
Eu no consultório, as crianças me perguntam, eu vou te perguntar, tia Josi, mas tu não fala para a mamãe e para o papai, porque eles não querem que eu fale disso. Então as crianças não podem mais falar de fadas, de gnomos, elas não podem imaginar, né? Porque isso não existe na cabeça do adulto. Você acha, boa pergunta, porque eu já fiz isso muito e confesso. Como eu disse, tenho netos, né, 4 netos. Eu quis tirar a fantasia deles. Né? Papai Noel é besteira, o Saci Pererê é besteira, a mula sem cabeça é besteira, o coelhinho da Páscoa é besteira. Volto a repetir, qual é o impacto disso quando a gente quebra as fantasias das crianças? Qual é o impacto disso? Você estava falando exatamente isso. A gente não deve fazer isso de jeito nenhum. Isso é um choque, porque é a mesma coisa que eu falar para ti que o ar não existe. Bom. Se eu falar para ti o ar não existe, o ar desapareceu, tu vai morrer sufocado? Sim, até psicologicamente. Porque, então, assim, há um impacto na criança. Naturalmente, a criança vai descobrir as coisas com naturalidade, com a experiência. Onde a gente aprende verdadeiramente? Quando a gente experiencia, quando a gente pega, quando a gente sente, quando a gente vivencia uma ideia. Tá? E a criança é exatamente assim desde o início que ela nasce. Tudo no mundo, todas as sensações dela são experimentadas pela boquinha, né? Porque tudo ela leva na boquinha. Sim. Tá? Todo mundo acha ser só instinto. Ok, tem o aspecto do instinto, que as sensações são todas envolvidas por instinto. Agora, tem o aspecto do aprendizado. Né? Então, se eu não colocar na boquinha da criança todos os sabores que existem, verdade, de forma natural, ela não vai saber escolher qual o sabor que mais lhe agrada. Então, eu preciso permitir que a criança vivencie isso de forma natural. Então, se eu chego de pronto para ela e digo que não existe Papai Noel, ela não experimentou, ela não experienciou a ideia. Ficou, na verdade, do pai, ou do informante, vamos dizer, né? Exatamente. Então, deixa ele experimentar. Né? Ok, mas na minha casa eu não cultuo isso, não tem problema nenhum. Mas se a criança te perguntar, que ela viu na casa do amiguinho, pergunta aí, e aí, o que tu achou? Né? O papai nunca pensou sobre isso, né? Mas tu acha que existe Papai Noel? Ah, o meu amiguinho falou que tem. Né? Ok, né? Então conversa, deixa isso em aberto. Né? Isso é importante. Deixa que a criança experiencie as suas próprias realidades ou verdades, né? Porque todos nós temos verdades relativas. Por quê? Porque nós estamos buscando uma verdade absoluta. Então nós precisamos passar por verdades relativas. Tá? Então isso é muito importante. E a criança traz isso como experiência dentro dela. Então se eu mato isso de pronto, se eu logo boto água quente... Com certeza vai dar problema no futuro. Né? Eu vou embotando a criança de pensar, de imaginar. Né? Como as crianças dizem para mim assim, quando elas chegam no consultório, brincar de quê? Como que uma criança... Eu fico tão triste quando uma criança olha para os brinquedos e diz, brincar de quê? Elas olham, isso que tu tem, porque eu no consultório eu só tenho brinquedos mesmo. Eu não tenho nada eletrônico. Cadê o celular? Puxa vida. Tu não tem televisão aqui? Cadê? Cadê o computador? Né? Então, ela tem um choque quando ela entra numa realidade de brinquedos de criança, né? Que são coisas de montar, jogos, bonecas, sim, claro, carrinhos, claro. Né? Caixa de areia. E aí entra a questão que meus filhos já me falaram muitas vezes. Você, como psicóloga, me diga isso aí e fala, ô pai, os tempos são outros. Quando eu falo alguma coisa em relação aos meus netos e tudo, pai, os tempos são outros. Não é bem assim a questão, né? A brincadeira de criança, como nós fizemos, aquela molecagem que a gente fazia, subia em árvore, brincava de sela, carrinho de rolemã, se sujava todo. As crianças de hoje não fazem nada disso. Não tem essa. Você acha que isso tem peso? Tem, isso tem uma repercussão. Olha, gente, olha. Tem uma repercussão muito grande, tem uma repercussão física, são crianças atarracadas, gordas, apáticas, anêmicas. Dependentes desses aparelhos todos, né? Dependentes de tudo e de todos. São crianças medrosas. Então, o eletrônico, que é o mundo que nós estamos aí, é impossível tu evitar que as crianças tenham contato. Tá? Agora, nós podemos monitorar esse contato. Aí entra a responsabilidade dos pais.
Eu não posso impedir meus filhos de terem contato com isso, mas eu posso muito bem normatizar esse contato, né? Que é o que eu peço, normatizem os contatos, coloquem hora, tempo, né? Agora, se os pais não fazem isso como exemplo, isso para a criança também é muito difícil. Porque um pai, quando ele está com o seu filho, ele deveria estar com o seu filho e não fazendo isso aqui. Isso aí. Tá? Aí tá. Então, eu vejo os pais no restaurante, eles não estão interagindo com a comida, na conversa, no prazer de estar. Não, cada um está no seu celular. Lamentável. E a criança com um tabletzinho na frente. Tá? Então, isso desde bebê. Eu vejo bebê sentado em cadeirinhas com um tablet na frente. Tá? Para os pais é muito cômodo, né? A criança está se distraindo. Então, isso vai ter impacto. Vai ser um adulto que não vai interagir, vai ser um adulto que vai ter problemas de relacionamentos, tá? Porque ele está habituado a interagir com o virtual. Isso que você está falando, Asperger, autismo, ele pode se desenvolver, se existe uma certa tendência, com todas essas privações, com todos esses desvios, pode ter um impacto, pode ser um fomento para que essas doenças, podemos chamar de doenças? Eu não sei se tem uma relação direta, uma correspondência direta. Poderia ter. Mas é algo de se investigar, porque nós estamos com uma incidência muito grande. É porque você está falando de reclusão, né? O autista geralmente é recluso. Agora, tem já vários estudos, né, do autismo de ter questões alimentares, também, gestacionais, né? Uma série de coisas que vão interferir no aspecto neurológico, né? Mas os aspectos comportamentais também é uma variável que pode ser investigada, né? Mas assim, o mais importante que os pais hoje se preocupem é em manter vivo esse aspecto que é natural da criança, que é o aspecto imaginativo. A imaginação faz parte da criança. E a imaginação faz parte do ser humano. Se o ser humano perder a capacidade de imaginar, né, ele perde a capacidade de interagir com o universo como um todo. Né? Infelizmente, os pais estão nessa mesma tendência, né? Do trabalho intenso, da eletrônica. Eles até gostam que o filho se distraia, porque assim ele tem mais tempo de fazer o que ele quer, o filho não está perturbando. Como é que, agora voltando para cá, todo esse introito foi para a gente entender o Carlo com o tio. Como é que deve ter sido essa autora, deve ter sido brilhante na cabeça, com certeza, ainda não li. Falei, eu quero conversar com ela primeiro, para depois eu ter embasamento para ler, né? Como é que existe uma sequência lógica, vamos dizer, um desenvolvimento filosófico nessa questão de tudo isso aí que eles trataram aqui? Ela começa, é muito interessante, eu fiz o prefácio, tive o prazer de escrever o prefácio dessa apresentação do livro, né? Na apresentação, eu coloco assim, que a Júlia trabalha com a compreensão e a vivência teosófica das ideias universais contidas em A Doutrina Secreta. Tá? Ela tinha uma grande admiração por Blavatsky, ela não chegou a conhecer Blavatsky pessoalmente, mas ela teve o seu contato com a teosofia através de um panfleto que uma amiga ia, numa palestra que a Blavatsky ia dar, mas ela não chega a conhecer Blavatsky pessoalmente. Mas Blavatsky sabe da existência dela, manda de presente uma caneta e estimula ela a escrever, porque a Júlia tinha passado por uma experiência de vida muito difícil. Ela perdeu os 2 filhos, um no mesmo ano, com uma doença grave, rara, e um de 1 ano e pouco e o outro de 3, e o marido no outro ano, num acidente. Então ela teve perdas assim muito arrasadoras na vida dela, fez com que ela voltasse para o interior, né, se recolhesse, passou por um período muito difícil. Então a escrita fez ela voltar. E não só a escrita, o contato dela com o Judge, que era o presidente da Sociedade Teosófica dos Estados Unidos. Ela teve contato com o Judge? Sim. Tá. Ela foi a que compilou as cartas que ajudaram. Nossa Senhora, olha a ligação dessas pessoas, é interessante. Então, aqui ela compila contos do Judge também, que tem contos muito interessantes aqui. E houve uma relação, né, de trabalho, de empatia muito importante entre os dois. E a Blavatsky manda essa caneta de presente para ela,
que ela guarda e escreve com muito carinho, né? Trazendo toda essa força, né, das ideias que Blavatsky trouxe para o mundo naquela época. Então, ela revela esse cuidado de forma muito respeitosa, né, com todos os personagens e sábios instrutores. E daí ela começa falando ela coloca assim, que a primeira história começa com o pequenino e adorável Carlo. Olha aí. Tá? Fazendo suas perguntas e depois de horas de imaginação e brincadeiras. Então ele brinca com tudo que ele vê e ele fala sozinho, ele imagina, ele conversa. E que perguntas maravilhosas um garotinho de 5 anos pode fazer. Aí eu coloquei que eu adoro perguntas imaginativas de criança, é a coisa que mais me estimula no trabalho. Elas são puras, originais e sem crivo de julgamento. É a própria alma indagando. Existe uma correspondência entre a criança e a alma humana. Tanto que existe um arquétipo, e Jung traz isso como arquétipo, a criança divina. É um arquétipo. É algo que a alma humana traz. Nós trazemos uma pureza divina. E a criança traz isso. Até os 7 anos ela tem isso muito vívido dentro dela. Então ela não tem julgamento, é uma alma indagando sobre o mundo de fenômenos, às vezes sem sentido para uma criança até os 7 anos. Nós acabamos ficando presos nos fenômenos e a criança vai para além dos fenômenos. Olha. A criança vê para além deles. E ela fica perguntando, mas por que isso? Porque ela vê para além. E se eu não respeito isso, eu acabo matando e deixando a criança presa a um fenômeno. Entendi. Nós não estamos falando de nada sobrenatural. Não. A criança está usando o que está aí disponível para todos, o pensamento, alcançando o que está aí no éter, vamos dizer. Exatamente, que todos nós passamos como criança. Todos nós. Né? Nós imaginávamos, eu brincava de deitar no chão, olhar para as nuvens, claro, né? E ficar imaginando todos os seres que se formavam lá. Pegava carona com uma nuvem, formava um dragão, e aí eu voava, ia para outros lugares, voltava e aterrissava na pé de goiabeira que eu estava sentado. Né? E lá era o meu esconderijo. Então, assim, essas coisas a criança nunca esquece. Não. E quando a gente precisa fazer um contato com a gente mesmo, com a nossa alma, com o nosso pensador, a gente vai para esses lugares. A gente volta para o ililo tempo, né? A gente volta para aquele tempo. Esse tempo que é só nós. Esse tempo que é o tempo da alma, que é um tempo atemporal, imortal. Porque a alma é imortal. Então ela coloca que a primeira ideia universal que o Carlo investiga é sobre a existência de Deus. Sério? Mas sem influência nenhuma aí. Sem influência nenhuma. A história começa, ele está chateado porque a mãe dele está com uma doença grave, a mãe dele está com uma doença terminal e não tinha muito tempo de vida. O pai muito voltado para o trabalho dele, ele ficava com as empregadas. E era a véspera de Natal. E na casa dele estava se assando o peru, as coisas todas para fazer a véspera de Natal. A árvore de Natal enfeitada, e ele estava entediado, ele não queria brincar, ele estava deitado no chão, olhando para a árvore. E daí ele começou a questionar o Jesus menino que estava em cima da árvore. Por que ele estava ali? Que significado tinha aquilo? Que era o Natal? E ele começa a investigar tudo isso. E daqui a pouco o Jesus menino começa a conversar com ele. Olha. Mas eu estou aqui. Como que tu está aí? Tu está em cima da árvore? Não, eu estou em todos os lugares. Como assim? Gostei. E daí ele começa a fazer perguntas para o Jesus menino. Que história é essa de estar em todos os lugares? Daí o Jesus menino diz para ele, eu estou aqui e não estou. Tudo no campo da imaginação. Eu sou e não sou. Era ele conversando com ele mesmo. Ele conversando com ele mesmo, certo. E o que é esse campo da imaginação? Jung coloca uma coisa muito interessante, que nós somos formados por 4 grandes funções. A função pensamento e sentimento, a função sensação e a função imaginação, ou instinto, ou intuição, que ele chama. Essas 4 funções compõem o ser humano. A função imaginação, ou a função intuição,
tá? Que é o termo que ele usa mais correto, é uma função que ela é irracional, tá? Assim como as sensações são. Só que é a única função irracional que abre a... Acha que é coisa da imaginação, e realmente é da imaginação, né? Você conversar. Então, é um aspecto normalíssimo a pessoa conversar com ela mesma. Ela não deve estranhar de jeito nenhum. Não, e estimulador para o Estimulador. cérebro, para pensar. É bom escrever, né? Fazer pequenos diários. Olha, tá? as dicas. Fazer diários de mandalas, fazer seus desenhos, usar cores, buscar os símbolos disso. Eu estou trabalhando muito com cores muito fortes. Busca a simbologia dessas cores, o que cada cor quer dizer para ti. Porque tudo é vivo no universo. Segue a tua intuição, como você disse há pouco. Né? Pode ser através dos sonhos também, os diálogos entre a gente. Né? Eu sonhei com tal coisa estranha. Procura o significado disso, vai em dicionários de símbolos, traz a simbologia desses sonhos. Né? A simbologia das ideias que estão em ti, tudo isso vai trazendo respostas, vai abrindo um campo maior de respostas para as nossas indagações. Na verdade, nós somos Carlos e nós adultos. Nós somos o Carlo buscador, o Carlo pensador. Sim, olha só. Quem lê esse livrinho aqui vai se identificar com o Carlo. Vai se identificar com o tio John, né? Eu coloco aqui que eu gostaria de ter tido um tio John, né? Até hoje comigo, porque ele respondia as perguntas do Carlo, ele acolhia o Carlo, ele respeitava o jeito de ser do Carlo. E o Carlo, como é que ele recebia essas... Ele tinha paixão pelo tio. É mesmo? Paixão pelo tio. Ele escutava bem o que o tio falava e absorvia bem o que o tio falava. Com certeza. Tanto que o tio dedicava tempo a ele, né? Porque via ali um potencial a ser desenvolvido, né? Muito profundo da espiritualidade daquele menino. Né? E outra coisa que o tio John via, a dor dele, porque ele perdeu a mãe morreu, né? E ele experimentou a morte aos 5 anos. É mesmo? Né? Aos 5 anos? E aos 5 anos tem uma das histórias, que é a história que tem o nome do livro, né? A Luz Maravilha, visita ele. Ele está na caminha dele, ele acorda, né? Ou ele não consegue dormir, e ele vê uma luz. Né? E ele começa a conversar com essa luz. E a luz vai se transformando, vai ficando mais intensa, vai chegando perto dele, e ele fica encantado. Tu te move, tu muda de cor, e a luz, sim. Tu conversa, tu fala, sim. Né? E ele começa a dialogar com a Luz Maravilha. Sim. Né? E a luz mostra para ele várias coisas. Né? O que a luz faz no mundo, no universo e dentro da gente. E mostra que ele também tem essa luz. Né? E que nós somos filhos dessa luz. E essa história está falando de Alaya, né? A grande luz do universo. A grande alma universal, a alma mundi, a alma do mundo, a grande alma universal. Olha uma forma de associar, né? E a alma que existe em nós, que é luz. E ela coloca isso para ele. E daí tem uma experiência muito interessante, que ela leva ele para conhecer as plantas, as árvores, e ele chega num pomar lindo, que as frutas estão crescendo, e a luz sai de dentro delas e faz elas crescerem, ficarem vermelhas, saborosas, e ele, eu quero uma, né? E ele tem tanta vontade de pegar a fruta para comer, que a luz começa a ficar mais opaca, daí ele, tu tá mudando? Sim, dela, tu quer conhecer como essa luz funciona nas frutas ou tu quer a fruta? Eu quero a fruta. Daí a luz vai ficando opaca. Tá. Aí ele disse, não, mas não vai embora. Daí, mas se tu quer a fruta, eu tenho que ir embora. Né? Já mudou o foco, né? Porque tu não quer conhecer. Né? E aí ele, não, espera, eu quero conhecer, de verdade. Aí a luz volta de novo, seu encanto, e ele desiste de pegar a fruta para comer. Né? Bacana, e aí ele continua viajando. E ele entende que a luz, que essa luz que habita dentro da gente, a luz que habita em todas as coisas, nas plantas, nas pedras, no ar, né, em tudo, nos seres humanos, né, nos devas, nos seres invisíveis, essa luz permeia tudo, é a alma do universo. Que bacana, olha que associação maravilhosa. E e ele anda com isso tudo e até no final ele começa a ficar com lágrimas nos olhos e ele pergunta para a luz,
eu queria que tu me ajudasse a ver alguém, que ele queria ver a mãe. Né? Puxa. E daí a luz mostra a imagem da mãe. Né? Daí ela diz para eles, mas é só a imagem? Porque nós não podemos acessar o mundo onde as pessoas estão. Né? Então eu vou te mostrar a imagem dela. E aí ele se abraça com a mãe, mata um pouquinho da saudade, né? E bacana. A luz se desfaz e vai embora, e ele fica radiante, feliz, e a luz faz ele dormir. Que bacana! Tá? Uma historinha então, deliciosa aí, ó. É uma história muito profunda, claro, com coerência, e que mostra que a alma, a nossa alma, né, vem dessa grande alma universal. E que se nós fazemos contato permanente com a alma de tudo e de todos, né, nós sempre vamos estar num equilíbrio de energia e de luz. Nós vamos estar luminosos. E aí as sombras que nos perturbam, que são tristezas, dores, né, chateações, uma série de coisas que são sombras, se eu estou luminoso, a sombra não chega. Não chega. Ela não penetra. Claro. Ela fica perturbando aqui, mas ela não penetra, ela não me tira do meu estado de equilíbrio. Né? Então, ensinar para uma criança que em qualquer situação, mesmo quando o papai e a mamãe estão brigando, se ela manter a luzinha dela acesa, né, ela vai ajudar a acender a luzinha de novo do papai e da mamãe. Sim, né? Tá? Então, assim, a criança não precisa ficar com medo que a luzinha dela vai apagar e que a luzinha do papai e da mamãe vão apagar. Né? Eles só estão envoltos na sombra. Então, isso é muito importante, a criança entender que essa luz habita dentro dela, que ela é a dona e a herdeira dessa grande luz universal. Muito bacana. Tá? Então ela tem que se apropriar disso. E durante o livro, vamos dizer, a história, como é que ela se desenvolve, ou como ela termina, vamos dizer? Claro, todo mundo vai ler o livro para entender, mas onde existe um grande aprendizado aí, claro, sim, tudo isso aí que você está falando, nossa senhora. Ó, eu fiz uma relação aqui na introdução com as 7 instâncias de Dzian, da doutrina secreta. Tá? Então ela começa com a primeira história, que é a existência de Deus. Tá? Ela acompanha as instâncias, então. Eu cheguei a essa comparação. Tá? Eu não sei se foi essa a intenção da Júlia, mas ela segue um roteiro. Tá? E a primeira história, então, é como o menino Cristo nasceu. Tá? Essa é a primeira história. Ali ela vai trabalhar a ideia de Deus. Desse Deus que não é antropomórfico, desse Deus que não é... isso que eu ia perguntar desse aqui, Deus que não é... que eu possa pegar. Né? Ela trabalha essa ideia do absoluto. A ideia do absoluto. A segunda história, ela trabalha com o parquinho de Fohat. Ela trabalha com uma expressão que está dentro da doutrina secreta. Tá. Fohat é uma grande força, né? É um grande impulso do absoluto. É o primeiro impulso forrático que vem para o universo. Né? E que na manifestação ele agrega todos os átomos. Fohat é que agrega o átomo de todas as coisas. E ele é o grande dirigente do movimento. A forma como o tio aborda também é bem inteligível para o Carlos. Quem olha assim, já ouve doutrina secreta, fala, é complicado. Essa é a história que eu mais adorei. É mesmo? Tá? É o parquinho de Fohat. Porque o tio John conversa com ele sobre isso. E ele vai perguntando, tanto que o Carlo apelida Fohat de ligeirinho. Ligeirinho. Tá? Ou rapidinho. Tá? Ele apelida o Fohat assim, porque o Fohat não para. Né? E ele acha encantador aquilo. Ele se identifica com Fohat. Né? Porque o pensador dele também não para. Né? Né? Vai criando. E aqui ele introduz as ideias de eletricidade, de átomo, de movimento, do eterno movimento, tá? Da formação de um cosmos, tá? Que tudo tem uma estrutura de átomos por trás, tá? Que é uma ideia lindíssima. Depois, a terceira a história é o jogo de Carlo. Aqui ele vai trabalhar com a ideia da formação do universo, tá? Que tudo é um grande movimento que se conjuga coisas. Tá? Depois a Luz Maravilha, que eu contei, que vai trabalhar com a ideia da Anima Mundi, né? Com a alma universal, com a grande Alaia. Né? De Alaia viemos, para Alaia voltaremos. Né? Então vai trabalhar toda essa dinâmica. Depois a quinta história, que é belíssima, é as bolhas de respiração.
Aqui ele trabalha com a ideia de nascer e renascer. Olha Ou, só. que, se a gente quiser chamar, a ideia da reencarnação, tá? Ele trabalha com essa ideia, tá? Que é linda, linda, linda essa história, tá? A sexta história é o que nos disse a fonte. A fonte aqui é a fonte da vida, tá? A fonte de onde tudo brota. Sim. Né? A fonte do grande absoluto. Dessa grande ideia pai e mãe do universo, né? Que gera um universo filho, que gera nós, que gera os seres humanos. Essa fonte de que tudo brota. Né? É belíssima essa história. Poxa. Essa história, ele está sentado no jardim, conversando com uma fonte, escutando o barulhinho da água. Sim. Tá? E ele entra na fonte. E ele entra no processo de... E depois ele discute com o tio, porque o tio chega e vê ele conversando. Daí o tio pergunta, estava no papo? E ele, sim, com quem? Com a fonte. Daí o tio, é? E o que a fonte falou para você? E aí ele começa a contar o que a fonte. E ele conta para o tio o que a fonte falou para ele. Ele ensina para o tio sobre a fonte. Que bacana, olha. Tá? E o tio fica assim, ó, de queixo caído para ele. O tio baba por ele, né? E a última história, ela pega um conto indiano, que é a herança de Harula, né? E ela conta esse conto, traduz ele de uma forma muito poética, assim, que é uma história muito bonita também, né? Que é uma história de um conto indiano, budista, né? Que fala sobre o quê? Que fala sobre o diamante que nós somos. E que se nós não cuidarmos dele, ele se quebra. Você falou que Harula em grego é alegria, sabia? Oh. Harula. Então é bacana, tem associação. Mas, poxa, que coisa. Eu acho que todo mundo está querendo conhecer o tio João aí, né? Essa história, ela é muito bonita. Ó, e eu botei assim, ó. Então, a primeira ideia, né, que Carlo investiga é sobre a existência de Deus e descobre dentro dele mesmo a força do absoluto ser, descrito a partir de tudo o que ele não é, pois nada podemos saber sobre ele. Tudo isso ele aprende na conversa dele com o Jesus menino. E nenhum atributo lhe podemos conferir. Ele é e ele não é, mas será sempre o eterno absoluto. E Carlo descobre que ele está em todos os lugares e seres, na natureza visível e invisível. E isso ele vibra. Ah, tu está em todos os lugares? Ah, tu está aqui também? Sim, dentro de ti também. E daí ele disse, então eu não estou sozinho. Não. Tá. E para uma criança saber que ela não está sozinha, isso é muito importante. Nossa! Porque o que eu mais percebo hoje é a solidão nas crianças. Tá? E me dói muito no coração saber que uma criança se sente sozinha. Nossa, com certeza. Tá? Com certeza. Então, se a criança perceber que ela não está sozinha, que dentro dela existe um grande ser, né? Com toda essa força poderosa de luz, de amor, de compaixão, de capacidade de criar e recriar as coisas, né? De capacidade de dar a vida, né? Para tudo e para todos. Isso é magnífico. E sem antropomorfizar a divindade, isso que é mais importante, né? Que incrível. Já desde pequeno. E aí tem o encantador tio John, que é irmão da mãe de Carlo, né? O tio John é irmão da mãe. O tio que todos nós gostaríamos de ter em nossa infância, né? Para nos ensinar a pensar com impessoalidade e amor incondicional. Porque nós temos que pensar com impessoalidade. Né? O que é isso? É pensar de forma sem julgamento. Difícil. Pensar sem o que o outro pensou. Eu posso pensar a partir do que o outro pensou. Né? Eu não posso pensar a tua ideia. Eu tenho que pensar a partir da tua ideia. Sim. Né? Sim. E ver se ela cabe a mim ou não. Concordo, em Né? gênero. Pensar nas coisas sem taxá-las com julgamento. Isso é certo, isso é errado, isso é assim, isso não é assim. Né? Olhar para as coisas. Naturalmente as coisas me dizem o que elas são. Elas me falam o que elas são. Quanto mais cedo você puder interpretar isso, melhor. Até porque tudo que existe no cosmos, no nosso mundo, no nosso planeta, de alguma forma nós já passamos por elas, até chegarmos a ser homens. Nós já fomos minerais,
nesse planeta, nós já fomos vegetais nesse planeta, nós já fomos animais nesse planeta e hoje nós somos seres humanos nesse planeta. Então nós temos experiências de vários reinos dentro de nós. E como seres humanos nós temos uma incumbência muito grande no planeta, que é cuidar do planeta. E cuidar dos seres humanos, que são todos nossos irmãos e que somos um. Mas é uma consciência... Nós somos uma única humanidade. Uma unidade, né? O próprio nome exatamente. Essa ideia, a fonte trabalha com o Carlo, a ideia da unidade. Quase todas as histórias trabalham a ideia da unidade. Que bacana. Como é que termina o livro? Assim? Onde leva... O livro termina, a história da fonte, é uma lúcida e doce explicação da segunda proposição da doutrina secreta, tá? De nossa querida instrutora Blavatsky, a quem Júlia chamava carinhosamente de a coração de leão. Né? Essa fonte conta a história da ciclicidade da vida e do cosmos. E no homem. Fala também da fonte como a realidade una. Opa. Tá? Que faz tudo periodicamente dormir e acordar. E aí Carlo entende que a mãe dormiu e que vai acordar. Olha só. Tá? E ao acordar, seguir viagem nos braços potentes das 7 forças primordiais e do veloz forte. E ele, ligeirinho! Tá? Então, ele associou. Trabalhando juntos na execução da grande lei de harmonia e do karma, organizando as lições da vida que não foram aprendidas antes do sono em outros mundos. Que tinha um momento que o cosmos grandão estava dormindo. Né? E ele não sabia que ele era um cosmos grandão. Né? Até que ele é acordado por uma força muito potente. E ele acorda. Né? E ele acorda e espirra para fora tudo o que ele tem. Né? E acorda a mãe substância. Ele acorda o universo, ele acorda a grande Alaya, a grande alma do universo. E ela gesta todas as ideias dele. E aí vai nascer os universos. Os sóis, as estrelas, os sistemas solares, né? Todas as humanidades que habitam nos sistemas solares, tudo a partir desse acordar. Né? E isso é maravilhoso. Né? Então, as isso histórias... está na conversa dos dois. Isso está na conversa Caramba. dos dois. Isso está na conversa dos dois. Esse livrinho aqui, quando a gente pega para ler, eu peguei para ler, eu não parei. Você acredita? Agora eu vou já... Tá. Depois que a gente encerrar aqui, já vou devorá-lo. E a última história que tu me perguntaste é a herança de Harula. Isso. Que fala sobre o cristal mágico que é dado a um príncipe. O cristal da vida. E que é dele como herança e direito de nascimento. A autora deixa claro, nas entrelinhas, o quanto somos responsáveis por nosso direito de nascimento. Tá? Ou seja, por nossa vida. E fica a pergunta, será que cuidamos bem de nosso espírito cristal? De nosso fogo-mente? De nossa alma peregrina? Cuida nada. Tá? E assim ela continua a história. Então, é uma alegria a leitura desse livro. Aqui, 1890. Essa obra foi escrita em 1890. Século XIX. Né? Onde eu coloco daí no final, assim, ó. No entanto, eu recomendo essa leitura, né, desse pequeno tesouro. No entanto, eu recomendo abri-lo com cuidado. Lembrando-se, antes de esvaziar o pensador. Esvazia aqui e esvazia aqui. Que são as ideias dos adultos. Deixando sua mente brincar, imaginar e fazer suas próprias perguntas. Voltar, ser um Carlo, né, lá no comecinho. E por que eu coloco isso? Porque Blavatsky abre a doutrina secreta colocando que para estudar essas ideias, esses grandes axiomas universais, nós precisamos nos remontar, nós precisamos limpar a mente, esvaziar a mente. Porque uma mente cheia não aprende nada. Não. Então eu preciso esvaziar as formas preconcebidas, as formas dogmáticas. Eu preciso esvaziar isso para que a minha mente olhe e reconheça dar lugar ao a novo, verdade. Né?
para dar lugar ao novo. Porque a verdade, ela não é velha nem nova. A verdade é. É, só. Tá? Então não existe velho ou novo, não existe o meu tempo ou este tempo. Existe aquilo que é verdadeiramente humano. E o que é verdadeiramente humano? Tá? É a capacidade de amar e de ter compaixão pelos outros. Por tudo e por todos. Isso é ser verdadeiramente humano. Senão, não faz sentido nenhuma a nossa existência aqui. A existência não é minha, não é tua. A existência é nossa. De todos, é verdade. Tá? Então, a leitura sugere desapego, sugere um remontar-se para buscar o voo da verdade universal. Deixe a luz maravilha ser esse farol. Conecte-se com a fonte, assim seremos uma só unidade e verdadeiramente protegeremos o perigo da ignorância às nossas crianças. Sementes da nova humanidade. Com certeza. Tá? Que é o que eu trabalho na Vovó É isso Filó. que agora eu ia tocar aqui. Eu ganhei, viu? Pode ficar com inveja aí. Eu ganhei. Vovó Filó e o Mundo Mágico dos Reinos. Com certeza. Eu sei que você estudou esses assuntos, milita há muitos anos nesses assuntos, como é que é? Iniciáticos, é o melhor termo. Você colocou a mesma coisa aqui? A Vovó Filó, ela trabalha contando para as crianças os reinos da natureza. Tá. Tá? E ela coloca que dentro de cada reino existe um poder, uma força. Né? E que cada reino trabalha para manter essa força sempre viva. Né? Então, o reino mineral trabalha para manter a força que sustenta o universo sempre viva. E essa força é dada pelo Sol. Tá. Tá? Então, eles honram o Sol. O mineral não fica na cama dormindo até o meio-dia. Né? O mineral acorda com o Sol. Exato. E ele se mantém vivo e poderoso quanto mais o Sol vibra. E ali ele cresce e se expande. E aí ele deixa os minerais cada vez mais fortes, até ele conseguir construir o seu herói. Que hoje, o herói dos minerais é um grande diamante, um dos minerais mais poderosos que tem. Mais fortes, duros, resistentes. Isso. Tá? E eu vou mostrando isso em cada reino. No reino vegetal, bacana, né? Que é gerido pela grande força da Lua. Né? Os minerais, eles crescem pela força da Lua. Essa conjunção que existe entre Lua e Sol no nosso planeta. Né? O respeito que os minerais têm, o cuidado que nós devemos ter por todos os vegetais. Né? Quando eu vou fazer um corte, né? Como eu vou agradecer isso, né? Como eu vou cortar uma plantinha, né? Para embelezar a minha casa, né? Ela se sente honrada de vir para a minha casa, mas eu tenho que pedir licença para cortar. Perfeito. Se eu cortá-la na diagonal, lá embaixo, ela vai ter mais seiva dentro do talinho dela, ela vai ficar com mais vida e ela vai se dar em sacrifício e beleza e harmonia para minha casa. Então, eu cultivar essas coisas. Os animais eles têm um verdadeiro carinho e sentimento profundo pelo ser humano. Né? E que nós deveríamos ter muito respeito pelos animais e não fazer o que a raça humana faz com os animais, né? Criá-los de forma extensiva, matá-los de forma ofensiva, sabe? Essa coisa gananciosa que se tem. Como servirem como laboratório também, exatamente. Né? Então, e depois o reino humano. Só que a história começa com o rei Adam, que não sabe de nada disso, que é o rei dos homens. E recebe no seu reino um contador de histórias. E esse contador de histórias disse que não poderia ficar no reino contando histórias porque ele teria que viajar para um outro reino. E o rei Adam fica bravo. Como que tem outro reino? Só existe eu de rei? Só eu mando. Só eu sou o rei. Mandou reunir a cavalaria dele e iria atacar e matar todos os outros. E saiu em busca. E aí ele ganha todos os aprendizados. Que bacana. E volta. Só que ele não sabia, ele tinha ignorância sobre o seu poder. E ele, no livro, ele descobre o poder dele. Isso aqui é literatura infantil? Sim. De que idade, vamos dizer assim? Eu coloquei como infanto-juvenil. Infanto-juvenil. Tá? Mas de quanto a quanto? Uma criança que já está alfabetizada, tá? Compreende tranquilamente. Tá? Então, uma criança bacana, de puxa. 6, 7 anos que já está lendo tranquilamente. Esse livro que você me mostrou, esse seu e mais a luz
A Luz aqui que nós A Luz mostramos. Maravilha. A Luz Maravilha. Ambos estão na Editora Teosófica ou não? Esse está na Editora Esse? Teosófica, né? A venda na Editora Teosófica tem o site, você entrou, já vai aparecer no Google de cara ali. Então, além disso, tem outros livros de interesse, bacana. E o seu? O meu tem que fazer contato comigo, que eu não... Isso, nós vamos deixar o crédito aí embaixo e você entra em contato com a Josi. Se a pessoa quer... Eu tenho poucos exemplares ainda, Olha, porque tá. eles já foram quase todos vendidos, mas eu tenho alguns ainda. Aí a pessoa me manda, faz um contato pelo meu WhatsApp, manda o endereço, né? Isso. E aí eu envio. E o que me chamou a atenção em ambos os livros aqui é que eles são fininhos, né? Ou seja, você não precisa escrever 10 mil páginas para passar uma mensagem, né? Existem formas de passar e aí você consegue atingir aquilo que você quer. Às vezes não torna uma figura cansativa nem nada, uma leitura. Tem outra matéria aí que você queria falar, né? Tem um artigo que eu escrevi para a revista Biosofia, né? Isso. Que é uma revista portuguesa, do Centro Cultural em Portugal, e onde eu falo sobre a questão da literatura infantil, da filosofia e da literatura infantil. Que edição saiu isso aí para as pessoas? Foi a última revista, número 52, em outubro de 2023. Isso, revista Biosofia. Eu não sei se tem acesso, conseguem acessar seu arquivo pela internet? Eu acho que sim, eu acho que tem... Tem acesso livre? Porque às vezes é só para assinante, né? Então, e tem acesso e deve ter como comprar também a revista. Também, isso. Tá, pelo site deles, né? Então, tu me perguntaste sobre a questão da literatura, né? Que é a minha grande angústia, assim. Se tem pouquíssima coisa de literatura filosófica mesmo. Isso. Tá? Esotérica, muito menos. Tá? Livros como esse, que trabalham com questões esotéricas, muito menos. A literatura infantil hoje está muito empobrecida, então eu sugiro assim, que quem queira introduzir seus filhos em literatura infantil vai para os velhos contos antigos, né? Irmãos Grimm, La Fontaine, né? Os grandes clássicos, as grandes fábulas, só que todas essas fábulas sempre trabalham com um aspecto de uma moral. Exato. Né? Exato. A filosofia esotérica trabalha com a questão da ética, né? No sentido de desenvolver essas virtudes, que são também grandes ideias universais. A virtude é uma grande ideia universal. Né? A virtude, ela é. A virtude, ela não é forjada. A virtude está em nós. Ela é uma grande ideia que está dentro da raça humana. Então, uma boa literatura que fomente o desenvolvimento da virtude, né? Que, por exemplo, na Vovó Filó eu trabalho exatamente isso, essa capacidade da virtude. E eu deixo em aberto aqui o segundo livro, que vai ser publicado talvez esse ano ainda. Ele está sendo desenhado. E ilustrado. Olha, letras grandes, fácil leitura, tá vendo? Isso é bacana. Mas é pena que as crianças, como a gente faria as crianças lerem? Muito poucas crianças hoje gostam de ler. Né? Porque eles veem aqueles pipipi que você falou. Qual é uma forma para os pais, tios, João, que estão nos vendo aqui agora, como é que eles podem despertar esse interesse da criança? Lendo para eles, por exemplo. Isso é uma boa sugestão. Uma boa sugestão, né? E depois o tio não está aqui para ler, eu vou ler sozinho. Como eu ensinei minha filha a ler. Né? Opa! A gente eu lia uma página e ela lia outra. Olha só, tá? Boa ideia. Eu contava uma parte da história, ela me contava outra parte da história. Né? E nós fazíamos isso todos os dias. Era um momento, nosso momento. Olha que bacana, tá? boa ideia. Então, e ela tem o hábito de ler até hoje. Tá? Então, a leitura é muito... ela precisa ser construída e desenvolvida. Tá? Eu acho maravilhoso. E a criança que vê seus pais lendo, né? Vê seus pais tendo um amor pelos livros, né? Porque aqui a gente não tem um papel só na mão. A gente tem vida aqui. Nossa, exatamente, a energia de quem escreveu isso. Ó, né? Era uma vez... Isso é uma palavra mágica. Verdade. A gente se arruma na cadeira. Verdade. Era uma vez um castelo encantado. Uau! Os filmes começam assim, né? O que vai acontecer? Tá? Então, assim, esse sentimento, né? O livro, ele se abre pra gente.
Ele mostra verdade. palavras que a gente já tinha lido e não tinha percebido que Cada está vez ali. que você o lê, você vai entendê-lo Então, diferente. por isso que o livro nunca vai desaparecer da raça Eu creio humana. que Pode não. vir tecnologia que quiser. Concordo. Isso aqui nunca termina. Eu também acho que não termina. Aqui tem vida. Em todos os sentidos. Tem papel, tem cheiro, tem toque, né? Tem o sangue de alguém que escreveu, tem a alma universal de alguém que escreveu, Perfeito, tem isso aí. amor, tá? Então, assim, não deixem de comprar livros seus filhos, presenteiem seus filhos com livros, montem a biblioteca deles, façam um espaço no quarto que seja a biblioteca dos filhos de vocês. Né? Isso faz com que desenvolvam o espírito de leitura. Precisa criar esse Levem hábito, eles né? a uma biblioteca pública, criem uma carteirinha para que eles possam retirar os livros na biblioteca, fazer o hábito de entregar o livro e retirar outro. Por isso que eu sou saudosista, Josi. Eu sou saudosista, porque no meu tempo, tudo isso era uma constante, poxa. Eu lembro até hoje ali a fichinha que a gente ia pegar, aquela fichinha, carimbava. Você pegou tal dia, você tem que devolver tal dia. Isso. E olha que tinha gente disputando o livro, você tinha que esperar e tudo isso. Então, por que mudou isso hoje? E as pessoas do meu tempo, digamos assim, são as pessoas mais, como é que se diz, que trazem as tradições, trazem o conservadorismo da moral, da ética, do bem, do bom e do belo, né? E eu temo que isso, se a gente não fomentar, não desenvolver, nós vamos perder. E se perdendo isso, perdeu-se a uma unidade que nós estávamos falando. Exatamente. Aí não temos futuro. Então, assim, isso que eu falei, que Sócrates fala muito isso, né? Essa questão da gente continuar estimulando, né, o ser humano a pensar, né? E estimular a pensar é escutá-lo, observá-lo. Né? Então, se a literatura infantil, eu coloco assim, penso que a literatura infanto-juvenil precisa ser resgatada com o objetivo de relembrar as grandes ideias do universo em suas distintas representações, símbolos e culturas, sendo a filosofia esotérica guardiã desse pensamento e memória e de tudo aquilo que é pré-existente, do sempre existente, do qual emanou o primeiro e o fenomenal, que é o nosso mundo de ilusão, o reflexo, a sombra do nosso mundo anterior. Tá? Isso aqui é a essência das grandes ideias universais. Tá? Nós não surgimos do nada. Matéria não gera matéria. Tá? Nós somos um composto de espírito e matéria. Sem dúvida. Tá? Se tudo que tem matéria aqui tem um espírito junto a ela. Então nós precisamos fomentar a ideia do espírito novamente. E no espírito aqui é o grande espírito universal. Essa grande inteligência, essa grande sabedoria, esse grande amor universal. Isso é espírito, isso habita em nós. Isso é alma, isso é a luz maravilha. Né? Então, se eu puder, através da literatura infantil, trazer essas ideias novamente para as nossas crianças, que são as sementes do mundo. Seria muito bom. Tá? Seria muito bom. Esse é o nosso trabalho. Né? Você tem esse artigo, você tem ele digitalizado? Digitalizado? Esse não. Não, mas... esse que você mandou lá para... tenho. Tem um arquivo que eu enviei. Então, se você puder me mandar, porque eu posso disponibilizar para o pessoal do Vida Inteligente, do Inteligência Abstrata. Posso. Assim seria maravilhoso, que todo mundo conseguiria ler. Com certeza. Você quer deixar algum... Eu gosto de tratar disso, mas somos poucos. Eu falo mesmo, infelizmente é. Não adianta ficar falando mentira na frente de câmera, na mídia. A mídia, a maioria é mentira, infelizmente. Né? Como é que a gente pode fomentar isso aqui, fazer com que cresça essa coisa, essas obras bonitas? Se alguém pegar um livro desse ou um livro daquele, vai falar, nossa, eu adoraria que meu filho lesse isso aqui. Então, mas como fazer sem forçar? Você deu a ideia da sua filha, que você falou, lia uma página. Que outras ideias você daria para os pais, assim, vamos dizer, para criar o hábito? Não se muda da noite para o dia isso. Não se pode forçar alguém que nunca leu que leia um livro. Né? Como é que você instrui para iniciar isso aqui? Em primeiro lugar, assim, eu vou falar para quem está me escutando, dentro de cada um de vocês, tá? Tem uma criança. Tem mesmo. Tá? Pode ser que ela esteja esquecida, né? Faz tempo que tu não conversa com ela. Então, converse,
né, com a tua alma criança, converse com o pensador que tem dentro de si. Esse pensador, né, é que vai ler esse livro. O adulto que lê esse livro vai se encantar e vai querer contar essas histórias para suas crianças. Né? E isso vai estimulando as suas crianças a ler. Excelente dica. Tá? E para o adulto que lê isso aqui, é um grande roteiro para estudar a doutrina secreta, que se acha muito difícil de estudar, é um grande roteiro. Vai estudar aqui a primeira proposição e a primeira história, né? Que é a origem do universo, a origem de Deus, o que é Deus, né? O que é essa ideia chamada Deus, né? Que se deu o nome de Deus, o que é essa ideia, né? Primeira proposição da doutrina secreta. Tá? E várias histórias aqui vão te ajudar como roteiro simples, com aspectos muito destacados de como transitar por essas ideias tão complexas e abstratas, que é a história da origem do universo, a origem do nosso planeta, a origem da raça humana, a origem de todas as coisas. Né? É estudando, é buscando através dos livros. Tá? E isso estimula, né? Vai te estimular a tua criança a querer estimular as outras crianças a pensarem também e a ler. Né? E o que ela falou é muito importante. Eu assumo e falo, repito, eu sou uma criança de 73 anos. Eu sou uma criança, eu sou um moleque, eu sou gozador, eu gosto de fazer... Se eu puder fazer palhaçadas, chutar uma pedra, subir numa árvore, a gente vai criando dificuldades por causa das condições físicas, né, digamos assim, mas é maravilhoso. Isso eu rio pra caramba com besteira. Então eu deixo aquela coisa que está aqui dentro se manifestar. Tem gente que tem vergonha de voltar a ser criança, né? Não sei porquê. Ouço que a Josi, uma psicóloga, uma pessoa experiente, está falando, solte a sua criança, deixa fluir com o tempo. E assim a gente vai, como é que se diz? Vai dando condição, né, para a gente se melhorar. Exatamente. E outra coisa, pensem que as crianças que estão hoje conosco, tá, são as sementes do futuro. Se nós não estimularmos elas a pensarem, né, o que vai ser do nosso planeta? Não sei, tá? não sei. Então nós precisamos estimular o melhor delas, mostrar para as crianças o belo, o bom, o justo, o verdadeiro, né? Aquilo que nos alimenta em momentos de dificuldades, aquilo que nos faz criar coisas diferentes em momentos de dificuldades. Né? Nós estamos passando por um ciclo bastante difícil da raça humana, do nosso planeta, então ensinar nossos filhos a estarem preparados para isso. E a leitura é um grande viés para isso, porque a leitura ela nos traz para dentro da gente. Com certeza, né? traz. A leitura faz a capacidade cerebral se ampliar. A leitura no papel faz o córtex cerebral, a memória, ficar mais expandida, mais fixa, mais dentro. Tá? Olha, só coisa boa. No eletrônico, a memória não retém as coisas. Você não pode grifar, não pode fazer nada ali, né? Então, o papel faz com que... A ciência está descobrindo isso, que eu estou falando é científico, né? Então, é importante que a gente estimule esse pequeno ato, que é sentar, se aquietar e abrir Era Uma Vez. Tá vendo? Terminou bem. E eu só queria lembrar aqui, a Josi falou, tem um link, tem uma playlist da Josi no site no YouTube do Vida Inteligente. E nesse link dela, onde tem as vezes que ela veio no Vida Inteligente, tem como ler a doutrina secreta. Você lembra? Sim. E é importantíssima, uma dica bacana, é uma forma para você começar, porque muita gente não quer ler, fala, é complicado pra caramba, já começa com uma terminologia grande, mas a Josi, muito brilhantemente, deu uma mostra de como começar a ler, não é pelo começo, é um pouquinho mais para frente. Então acesse isso no site do Vida Inteligente, veja a playlist Josi Mansur e deleite-se. E a Júlia Campbell vai ajudar no roteiro. Exatamente, tá aí, ó. Isso, reiterando, se você tem interesse, Editora Teosófica, entra no site e vê. Os livros da Editora Teosófica são baratos, ou seja, a palavra mais adequada seria muito acessíveis, né? Eles não... E esse aqui, que eu acho que tu já falou sobre isso, tem diálogos dela com o Judge. Esse livro é bonitas, fabuloso, né? É fabuloso esse, como tantos outros, né? Esse material todo aqui é do Projeto Pioneiros. É isso, né? O Mansur já falou aqui uma coisa, fala de novo. É um projeto que
está trazendo condição de pessoas trazerem para o Brasil obras internacionais. Isso é fantástico. Tem muita gente que não lê inglês, infelizmente, não é obrigado a ler inglês. Então eles estão tendo um esforço, né? Projeto Pioneiro, o nome, né? Pioneirinhos. E o Pioneiro é isso aqui, ó. Tá vendo? Então trazendo condições para as pessoas lerem. Então são gente que vive para servir. E gente que vive para servir tem que ser prestigiada. É isso aí. Josi, muito obrigado. Agradeço. Estou feliz da vida por trazer você de novo. Ter você sentada aí, que é sempre uma maravilha. O pessoal também está muito contente de rever você. Obrigada também a todos. E até uma próxima oportunidade. O crédito está aí embaixo, Josi. O WhatsApp dela, qualquer contato, marquem ela, certamente lhes responderá. Obrigada. Valeu, gente. Obrigada. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau. Porque na vida a gente quer se conhecer pra